A gente segue falando sobre os impactos do tarifaço aqui na nossa economia. Os empresários brasileiros, especialmente os produtores de café, pescado e carne, aguardam um pacote de medidas que o ministro da Economia, Fernando Haddad, está preparando e o Planalto deve anunciar em breve. Quem vai nos ajudar a analisar essa situação é a economista do Conselho Regional de Economia, Marisa Rossignoli. Falei corretamente seu sobrenome, Marisa? Boa tarde para você, bem-vinda aqui ao TJ Aparecida. Boa tarde, falou sim. Marisa, uma grande expectativa, né, em relação a esse pacote de medidas que o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad têm falado nos últimos dias como reação a esse tarifaço do governo de Donald Trump. Quais são as ações, porque a gente desconhece ainda que medidas são essas, né? Mas do seu ponto de vista, na visão dos economistas, quais ações seriam necessárias nesse momento para atender esses setores mais afetados pelo tarifaço? Boa tarde. Eu acho que até antes de falar do que seria mais adequado, quer dizer, fica claro para nós que nesse momento a gente já vive aí uma questão política de ambos os lados, né? E nesse momento a gente tem as próprias matérias aí mostraram, a gente tem tido alguns caminhos, tentar novos mercados, mas ao mesmo tempo a tentativa de proteger, né? O próprio governo tem anunciado, principalmente as empresas menores que são exportadoras, né? Entendo que a gente pode vir a ser anunciado algo como na pandemia, né? Políticas emergenciais para empresas, para setores específicos, né? No caso agora, que são exportadoras para os Estados Unidos. E Marisa, boa tarde para você também. A gente viu agora há pouco a entrevista, né, que o presidente Lula deu à Reuters, né, agência de notícia, e ela falou dessa aproximação do governo com os indianos e principalmente com os BRICS, né? Na sua opinião, pode ser uma saída a esse tarifaço ou isso pode ainda prejudicar, né? Porque lembrando que o anúncio desse tarifaço ao Brasil, o Donald Trump, ele fez exatamente 2 dias depois da reunião do BRICS que teve aqui no Brasil. Exatamente, eu entendo que é uma resposta e que, na verdade, o tarifaço também já vem um pouco em função disso, né? Eu já não chamo mais de tarifaço, eu já chamo realmente de uma guerra comercial que vem um pouco para demarcar esse espaço e as questões políticas todas envolvidas, seja no momento que é anunciado, agora, o segundo, né? Porque no primeiro, lá nos 10%, ainda tinha uma variável econômica, que era déficits comerciais dos Estados Unidos, e no caso do Brasil, como o Brasil que tem déficit, nós tínhamos ficado na tarifa dos 10%. Na hora que a gente sai dos 10% e vai para os 50%, fica claro, e o próprio texto, que é um fator político deles em relação a nós, e nosso também nas articulações que o governo vem fazendo. Eu acho que nesse momento a tarifa é muito mais política do que econômica, mas que nós precisamos, né, de saídas e discussões no econômico. Marisa, né, com tarifaço no primeiro momento, o preço de muitos produtos deve baixar aqui no Brasil. Mas isso a longo prazo, nós podemos ter reflexos bem negativos na economia? Como tentar reverter essa situação toda? Eu acho que essa questão dos preços baixarem, eu acredito que eles podem baixar momentaneamente, até por uma questão de estoque já existente. Mas uma coisa que a gente tem que pensar é que se as empresas venderem menos, os custos fixos permanecem e, portanto, o custo médio aumenta, em vez de baixar o preço, no segundo momento, pode fazer esse preço subir. Então, nesse momento, é realmente procurar fortalecer outros vínculos, né? Há uma expectativa de que alguns produtos ainda possam ter alteração nessa tarifa, como, por exemplo, o caso do café, porque o que a gente viu é que alguns produtos foram incluídos até em função da própria necessidade do mercado norte-americano, por exemplo, suco de laranja, né? Mas eu entendo que nesse momento é realmente a tentativa de fortalecer vínculos com outros países e aguardar o que o governo vai propor para essas empresas.
Marisa, para a gente concluir, a gente viu agora há pouco na reportagem, a Índia foi taxada 2 vezes. Primeiro 25%, né? E depois, nessa semana, mais 25%. E daí vem o argumento do presidente Donald Trump, né? Porque o país compra petróleo da Rússia. Está todo esse impasse. A gente vai falar até daqui a pouco sobre essas negociações para o fim do conflito entre Rússia e Ucrânia. Mas eu pergunto para você, o mesmo pode acontecer com o Brasil, já que nós importamos óleo diesel e fertilizantes da Rússia? Pode ser aí, vir aí, como dizia o seu colega, o economista agora há pouco, mais uma surpresa desses itens que inicialmente ficaram de fora da lista? Eu acho que tudo pode acontecer, né? Eu acho que já está claro que não tem muito critério, primeiro, para o estabelecimento das tarifas, não tem muito critério econômico, né? Tem muito político, mas não econômico, e o critério para estabelecimento acaba sendo muito o que vai prejudicá-los mais, porque também alguns vão prejudicá-los. Então, eu acho que, sem dúvida, pode sim ainda haver aumento de algumas tarifas, sem dúvida alguma. Infelizmente, né, a gente pode esperar tudo. Marisa, obrigada pela sua participação. Seja sempre bem-vinda aqui ao TJ Aparecida. Eu que agradeço. Muito obrigada.